Olá, meu nome é Dione da Silva Nascimento. Estamos aqui para iniciarmos o estudo do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Material atualizado aqui de junho de 2021. Lei 9.503, instituída pela Lei 9.503, de 23 de setembro de 97. Apresento aqui para vocês rapidamente algumas das minhas credenciais. Já fui presidente aqui da Junta Administrativa de Recursos de Infrações do DETRAN, já fui coordenador, sou membro da ABPTran, sou professor em curso preparatório para concurso, especialista em gestão e direito em trânsito, ok? Sem mais delongas, vamos prosseguir aqui com o estudo do código. Vou passar para vocês aqui algumas observações que são características do direito. É intrínseco ao direito esse caráter de interligação, tá? Você vai observar que no Código de Trânsito não é diferente. Um assunto sempre vai estar relacionado ao outro. A gente vai ter lá o conceito de infração no artigo 61, que vai arremeter lá para o capítulo 15, que está lá no capítulo 3, o que é uma infração? É a quebra de um preceito, o descumprimento de uma norma, o qual vai ensejar sanções administrativas, multa, pontuação na carteira, a depender do fato pode ensejar até mesmo sanção na esfera criminal, que tem o capítulo 19, que trata dos crimes de trânsito, também vai ser nosso objeto de estudo, ok? Bom, então vamos prosseguir aqui com o estudo do Código de Trânsito. Falei para vocês a lei que institui. A primeira informação aqui, o trânsito, o artigo 1º, né, capítulo 1. O código ele tem 20 capítulos, distribuídos em 341 artigos, e ele tem dois anexos, o anexo 1 e o anexo 2. Quem vai validar o anexo 1 já você vai ver, que é o artigo 4º, que são os 116 conceitos e definições, e o anexo 2, quem vai validar é a resolução 160 do Conselho Nacional de Trânsito, que vai tratar da sinalização de trânsito. Qual que é a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro? O artigo 1º começa a responder: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este Código. Então essa é a característica: via aberta à circulação tem uma incidência do Código de Trânsito. Essa é a regra. Nós vamos ver lá no artigo 2º algumas exceções, tá? Mas já eu mostro para vocês quais são. Eu tenho aqui também o que é uma definição de trânsito, o que é trânsito por definição. O Código de Trânsito Brasileiro, aqui no artigo 1º, parágrafo 1º, estabelece que considera-se trânsito a utilização das vias por quem? Por pessoas, veículos e animais, que podem ser isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento e aquelas operações que estão elencadas no anexo 1, que são as operações de carga e descarga. Também veremos aqui no parágrafo 2º, ainda no artigo 1º, uma das prerrogativas do usuário das vias. Essa prerrogativa ela deriva lá da Carta Republicana do 144, que é a segurança. Então, o parágrafo 2º do artigo 1º estabelece que o trânsito em condições seguras é direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. O parágrafo 3º, como estamos tratando aqui de legislação, de órgão e entidade, então quando a gente fala de órgão e entidade, a responsabilidade é objetiva. Quando a gente fala de um sujeito, de uma pessoa física, a responsabilidade ela é subjetiva, tanto que o Código Penal vai trazer dolo e culpa como elemento subjetivo, intenção, animosidade, ou negligência, imprudência ou imperícia, a depender do fato. Então, o parágrafo 3º do artigo 1º estabelece que os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências de forma objetiva, ou seja, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Também vai nascer na Carta Republicana, no parágrafo 6º do artigo 37, a responsabilidade objetiva. O parágrafo 5º vai trazer aqui algumas das prioridades, tá? Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Ok, tranquilo, uma aplicação bem objetiva, bem fácil. O artigo 2º ele já vai ter um link, já começa essa situação de relação, de interdisciplinaridade, de ligação. Por quê? Porque a gente vai começar o conceito de via aqui no artigo 2º, nós vamos para o artigo 60, vamos ter lá no artigo 60 essas definições, o artigo 61 as velocidades, e o descumprimento, seja por excesso, seja por velocidade inferior à máxima estabelecida, estão lá, respectivamente, nos artigos 218, acima do permitido, e 219,
abaixo do regulamentado, que nasce lá no artigo 43, nas normas gerais de circulação e conduta, ok? Também tem o anexo 1, vou até aproveitar aqui já para fazer uma aplicação disso, tá? Então o artigo 2º, ele estabelece para a gente o seguinte, são as vias terrestres urbanas e rurais. Então já mostro para vocês a diferença qual que é, o que é via urbana, o que é via rural, e aí ele traz uma situação aqui lato sensu, ou seja, ampla. O que são essas vias urbanas e rurais? As vias urbanas e rurais são as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. E aí já vou dar aqui para vocês uma aplicação disso, tá? Então, ó, o que é via urbana, o que é via rural? Vou mostrar para vocês aqui, vou fazer uma aplicação do que falei para vocês há pouco, tá? Artigo 60 vai trazer aqui para nós essa definição. Então, nós temos aqui no artigo 60, as vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em, inciso 1, vias urbanas. Quais são as vias urbanas? Coloquei para vocês aqui alguns exemplos, e é claro que nos meus exemplos eu vou utilizar aqui, como eu moro em São Paulo, como estamos falando aqui da capital, vou colocar aqui para vocês como exemplo vias daqui de São Paulo, ok? Então, o que é uma via de trânsito rápido? Como exemplo, é a marginal, já mostro para vocês quais as características de cada uma delas, ok? Então, ó, trânsito rápido. Já mostro lá no anexo 1 quais são as características, mas eu vou fazer aqui já uma explicação. Se você for até o anexo 1, que vem depois do artigo 341, você vai ver que são vias de trânsito rápido são caracterizadas por acessos especiais, com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. O que significa isso? Que é uma via situada no perímetro urbano, que ela não tem semáforo, não tem travessia de pedestre, não tem lombada, não tem cruzamento, por isso que ele fala sem interseções em nível, sem acessibilidade direta a lote lindeiro. O que é um lote lindeiro? É onde eu consiga entrar ou sair com um veículo. Por exemplo, a garagem da sua casa é uma área lindeira. Ou, de repente, se você mora num condomínio, aquela área do condomínio é uma área lindeira. O posto de combustível, aquela área do posto de combustível é uma área lindeira. Um estacionamento do mercado, do shopping, da farmácia, da padaria é uma área lindeira, por definição, ok? Então, via trânsito rápido. O que é uma via arterial? Leia-se. Toda vez que você leu aqui via arterial, leia-se que é uma avenida, tá? Então, você vai ver que ela já tem outras características por definição. Ela tem semáforo, ela tem travessia de pedestre, ela tem acessibilidade direta ao lote lindeiro, que é a área de estacionamento. Então, coloquei aqui como exemplo a Avenida Paulista. Por quê? Porque a Avenida Paulista tem essas características. Tem semáforo, tem travessia de pedestre, tem acessibilidade direta ao lote lindeiro, tem cruzamento, tem travessia para o pedestre, tem o refúgio, ok? Via coletora. Via coletora, como o próprio nome sugere, por definição, vai ser uma via destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha a necessidade de entrar ou de sair das vias de trânsito rápido ou das arteriais. O que significa isso? Que é uma via que ela está atrelada, ela é adjacente a trânsito rápido e arterial. Aqui em São Paulo, a via de trânsito rápido, marginal, seja ela Tietê, seja ela Pinheiros, a marginal, por definição, ela é via de trânsito rápido, ok? Popularmente, de forma inadequada, é muito comum que se veicule nos meios de comunicação, a população em geral tem o hábito de chamá-la de via expressa, de fazer a divisão da marginal entre via expressa e via local. Falei para vocês há pouco que essa definição é inadequada, porque não é via expressa e via local. Aquela toda à esquerda, à margem do rio, é a via de trânsito rápido, e aquelas adjacentes à direita são as vias coletoras. Por quê? Porque elas vão coletar e distribuir o trânsito que na marginal vai entrar ou que dela vai sair. Então, essas aqui que são vias coletoras. Dei um exemplo de via coletora na via de trânsito rápido. Eu também tenho via coletora nas vias arteriais. Exemplo de via arterial com coletora. A Radial Leste, que também conhecida lá como Alcântara Machado, tá? Então, a Radial Leste é uma avenida. Ela começa aqui no centro e vai até os extremos da Zona Leste. Então ela tem semáforo, ela tem travessia de pedestre, ela tem interseção em nível, ela tem acessibilidade direta ao lote lindeiro. Então, por essas características, ela é uma via arterial, ou seja, é uma avenida. Essa avenida, a Radial Leste, ou Alcântara Machado, ela tem uma adjacente a ela à direita,
que faz a coleta e distribuição do trânsito que nela vai entrar ou que dela vai sair. E aí, por definição, essa é a via coletora, ok? Nós vamos ter também as chamadas vias locais. Quais são as vias locais por definição de acordo com o código? Via local, por exemplo, é a rua da sua casa. Se você mora aí em uma rua, por exemplo, fora de avenida, fora dessas características, então essa é a via local, tá? Então essa é a divisão de via urbana e via rural. Via rural, nós temos as rodovias e as estradas. Rodovia, via rural cuja superfície é pavimentada, e uma estrada é uma via rural cuja superfície não é pavimentada. Todos esses conceitos aqui, ó, todos eles, sem exceção, estão elencados lá no anexo 1, tá? Então o anexo 1, eu falei para vocês há pouco, que ele vem depois do artigo 341. Então lá no anexo 1, ele vai trazer os conceitos e definições. Então eu tenho lá os conceitos e definições. Então, vou pegar aqui o anexo 1, tá? Vou lá no anexo 1, aqui, dos conceitos e definições. Então, ó, eu tenho aqui 116 conceitos e definições que veremos adiante. Falei para vocês há pouco que vem depois do último artigo, que é o artigo 341, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Depois do artigo 341, vem lá o anexo 1, tá? Então, os conceitos e definições. Quem vai validar esse anexo 1, veremos daqui a pouco, que é o artigo 4º, que vai trazer os conceitos e definições. O que me interessa agora é aquela definição de via. São aquelas vias que eu estava explicando há pouco a vocês. Então, via. Nós temos aqui aquelas definições que eu passei para vocês, tá? Então, num primeiro momento, uma definição genérica. Via, superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, calçada, acostamento, a ilha, canteiro central, enfim. E aí, aqueles conceitos de via de trânsito rápido, arterial, coletor e local estão elencados aqui, tá? Então, ó, o que é uma via de trânsito rápido, o que é uma via arterial, o que é uma via coletor, o que é uma via local, o que é uma via urbana. Então, esses conceitos estão elencados aqui, certo? Então, mostrei para vocês aqui, qual que foi a minha intenção, é mostrar essa interligação do código. É uma característica do direito funcionar como se fosse uma teia de aranha. E aí, também tem lá, além dessas definições, nós temos uma outra situação. Qual que é essa outra situação? Essa outra situação é relativa, além desses conceitos, é relativa à velocidade. Então, qual que é a regra? A regra é essa elencada aqui no artigo 61, tá? Então, a velocidade vai ser regulamentada por isso aqui. Essa é a regra, mas essa regra, você vai ver aqui no próprio artigo 61, no parágrafo 2º, que ela comporta a exceção. Então, esse aqui é um exemplo, eu não vou entrar no mérito agora, é só para mostrar. Então, 80 km por hora, trânsito rápido, 60 arterial, 40 coletora, 30 local. Então, essa é a regra, essa regra comporta exceção, mostrei aqui para vocês. Essas velocidades são estabelecidas aqui pelo artigo 61. O condutor também, no momento em que ele dirige, ele vai regular a velocidade de acordo... Cadê? Aqui, ó. Artigo 43, tá? Então, eu estou fazendo aqui uma aplicação. Já já a gente começa o estudo, falando para você que o código, ele é sistematizado, tá? Então, é para ilustrar. Artigo 43, ainda nessa onda de via. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, e as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação, ou sem uma causa justificada, transitando em velocidade anormalmente reduzida. O que seria isso? O que a legislação está dizendo? Se você, sem uma causa justificada, transitar em uma velocidade muito baixa, você também pode provocar um risco de um acidente, por exemplo. Tem infração para isso? Tem a legislação prevê tanto para velocidade acima do permitido quanto abaixo do permitido, nos termos do artigo 219, tá? Então, artigo 219, eu tenho lá uma infração, elencada aqui no capítulo 15, que estabelece o seguinte: transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Infração média, penalidade de multa. E o artigo anterior, a referência 62, e o artigo anterior, 218. 218, velocidade superior à máxima permitida. E aí eu vou ter o inciso 1 quando essa máxima for até 20, depois quando for de 20 a 50, e no caso do inciso 3, quando for acima de 50%, ok? Mas eu vou voltar lá para a gente prosseguir. Agora eu queria mostrar esse caráter, essa aplicação, essa interação do código. Você viu lá, nós passamos pelo capítulo 3, que normas gerais de circulação e conduta. Nós passamos pelo capítulo 15, que trata das infrações. Dependendo do caso aqui, você vai ver o seguinte, ó.
Vou pegar o inciso 3 para dar mais uma ilustração. Inciso 3. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%. Infração gravíssima, qual que é a sanção? Penalidade de multa, que é uma penalidade, e suspensão do direito de dirigir. Essas penalidades, tanto a multa quanto a suspensão, são prerrogativas de autoridade de trânsito, ou seja, diretor de órgão. E aí elas estão elencadas lá no capítulo 16, essas penalidades, tá? Então, o capítulo 16 vai trazer o que são as penalidades. Nessas penalidades, a suspensão vai estar no artigo 261. Vou pegar aqui. Então, ó, vou lá no comecinho do capítulo só para ilustrar, tá? Então, aqui, nessa parte, nós temos aqui as penalidades, que são prerrogativas. Aqui no capítulo 16, ó, penalidade. Vou mostrar para vocês a diferença entre penalidade e medida administrativa. Olha lá, multa, só quem pode aplicar multa é diretor de órgão de trânsito, só quem pode aplicar suspensão, só quem pode aplicar cassação, tá? Então tem um capítulo que trata disso. Então veja, o código ele vai se comportar dessa forma e à medida que formos estudando, eu vou dando exemplo e vai ficando mais claro esse caráter, essa inter-relação, ok? Então vou voltar lá até o artigo 2º, que era o nosso ponto de partida, tá? Então vou voltar lá para o artigo 2º, nosso ponto de partida. Peraí que eu vou fazer diferente, vamos fazer assim, pronto, mais rápido. Então, artigo 2º trouxe, falei para vocês que a regra, lá no artigo 1º, é trânsito de qualquer natureza das vias terrestres do território nacional abertas à circulação. Essa é a regra. Essa regra ela tem exceção? Tem. Parágrafo 2º vai trazer qual que é a exceção, tá? Parágrafo 2º e o artigo 24, inciso 6 também vai trazer aqui uma exceção. Então, parágrafo 2º, o artigo 51, né? E o 24, inciso 6. Então, ó, parágrafo único. Para os efeitos desse código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, e as vias e áreas de estacionamento e de estabelecimentos privados de uso coletivo. O que seria isso? Mercado, um shopping center, ok? Então, isso está lá no artigo 24, inciso 6, para que vocês não fiquem aqui sem a referência, como vou fazer. Vou mostrar para vocês aqui o artigo 24. Vou mostrar para vocês aqui uma exceção que eu acabei até destacando, tá? Então tá aqui, ó, artigo 24, inciso 6, tá aqui, ó. Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, aí, ó, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar, que é do artigo 280, já eu mostro, e aplicar penalidades e medidas administrativas cabíveis, e também as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento, parada previstas nesse código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. E aí, essa é a parte que me interessa, o finalzinho. Exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos. O que seriam essas vagas reservadas? Idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida. Então, para essas circunstâncias, no caso, seriam essas vagas, ok? Muito bem. Bom, uma outra aplicação do código, para a gente finalizar aqui o capítulo 1º, nessa aula ainda. Artigo 3º. As disposições deste código são aplicáveis a qualquer veículo. Automotor, elétrico, articulado, reboque, semi-reboque, tá? Tá lá, nós temos o capítulo 9, que trata dos veículos, que vai ser nosso objeto. Bem como aos proprietários, condutores de veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas neles expressamente mencionadas. Então, nós também temos a incidência do Código de Trânsito a um veículo estrangeiro, em que pese seja difícil ainda fiscalizar, tá? Nós temos até o capítulo que trata dos veículos em circulação internacional. É um capítulo bem curtinho, inclusive. É um capítulo bem curtinho. Tá aqui, ó. Artigo 118, 119, tem 2 artigos, tá? Então, ó, dos veículos em circulação internacional. Para ilustrar isso aqui, ó, a circulação de veículos do território nacional, independentemente de sua origem, em trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado internacional, Convenção Viária de Viena, Mercosul, ok? Em trânsito entre o Brasil e os países com os quais existe o acordo ou tratado internacional, reger-se-á pelas disposições desse código, pelas convenções e acordos internacionais. Então, seja condutor de veículo nacional ou estrangeiro, eu tenho aqui a incidência do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Prevendo multa, que está lá no artigo 119, enfim. Bom, ok, só queria que vocês dissem.
para a gente finalizar esse bloco aqui. Artigo 4º dos conceitos e definições. Eu trouxe um exemplo e disse a vocês que lá nos conceitos e definições nós temos 116 conceitos. Era 115 até agora, dia 12 de abril de 2021. Entrou mais um conceito que nós veremos lá quando estivermos estudando o anexo 1, tá? Então o artigo 4º é que vem validar o anexo 1. O artigo 4º estabelece que os conceitos e definições estabelecidas para os efeitos desse código são os constantes do anexo 1. Então eu trouxe para vocês aqui, ó, um exemplo, tá? Então eu peguei, ó, aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito. Então a esquerda é a ciclofaixa. O que é a ciclofaixa? É parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos. Parte da pista de rolamento. Tá? Então aqui é a pista de rolamento e aqui essa sinalização é exclusiva para a circulação dos ciclos, delimitada por sinalização específica. E o que é a ciclovia? Ciclovia ela já é segregada, ó. Ela não está aqui na adjacência, ela é segregada, ó. É pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. Então há essa divisão, há essa separação. Acabei colocando aqui, nós temos lá diversos conceitos e definições. Eu tenho lá a definição de veículo, eu tenho definição de área alveolar, tenho definição do que é um estacionamento, tenho definição, por exemplo, se eu perguntar para você o que é fiscalização por definição, você vai ver lá que é o ato de controlar, cadê? Agora tá certo. Ato de controlar o cumprimento. Tá errado, né? Então, tenho lá o conceito de fiscalização. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito por meio do poder de polícia administrativa de trânsito no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito de acordo com as competências definidas nesse código. Então, um agente de trânsito, pessoal, seja ele qual for, um agente municipal, da Secretaria de Transporte e Trânsito, um agente da São Paulo, aqui capital, da CT, da DSV, um policial militar, do Detran, tá? Então, o que é fiscalização de trânsito? Ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas. E aí, o agente de trânsito, ele tem poder de polícia administrativa de trânsito. É por isso que ele pode solicitar a retenção do veículo, a parada, a verificação de documentos, a verificação do veículo, tá? Então, o agente de trânsito, ele tem poder de polícia administrativa de trânsito, ok? Muito bem. Então, aqui foi mais uma aplicação para ilustrar aqui para vocês. Bom, então o capítulo 1º é um capítulo bem curtinho, tá? Nós teremos alguns capítulos que vão nessa linha, que serão assim bem curtinhos. Ele vai só do artigo 1º até o artigo 4º. Eu vou finalizar essa aula por aqui, e aí a gente se vê daqui a pouquinho no capítulo 2, que vai do artigo 5º até o artigo 25, onde veremos o Sistema Nacional de Trânsito, ok? Então a gente se vê até já. Um abraço. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos aqui o Aprovei MPSP, Auxiliar de Promotoria 3 Motorista. Legal? Curso online completo, tudo o que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Dá uma olhadinha aqui comigo, as vantagens que você terá estudando aqui com a gente no Aprovei Concursos. Olha só. Você vai ter o seguinte, acesso imediato. Então, no momento que você adquire o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar com a gente. Acesso ilimitado de 1 ano até a data prova. Na verdade, aqui ó, é até acesso limitado de 1 ano, tá? Teoria e questões comentadas no curso, lembrando que as aulas aqui, o foco são aulas em vídeo, e material em PDF, tá bom? E você vai receber uma série de bônus, olha só. Apostilas por matérias com teoria e questões comentadas, cadernos de questões por matérias, olha que maravilha, gente. E simulados, 2 simulados, tá bom? Qual é a minha sugestão? Inicia pelas aulas em vídeo, para você entender ali bem o conteúdo. Depois você vai para as apostilas, que é um material escrito, porque um complementa o outro. Depois você vai para o caderno de questões, o banco de questões que você precisa ter para evoluir mais ainda, tá certo? E claro, ainda tem os 2 simulados para você fazer, beleza? Valor especial de lançamento do curso preparatório, olha só. De R$ 497 por apenas R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,40, tá certo? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, ok? Vai ter um botão lá, quero me preparar,
quero adquirir o curso, quero comprar, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Aprovei Concursos. Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato conosco pela nossa central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número, ó, 19 99792 2427, ok? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma. Clica no link agora, faça sua matrícula e inicie a sua preparação. Valeu, grande abraço e até mais.